Salve, salve, meus amigos do Jus Federal. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa atividade. Serão 4 módulos em uma aula sobre execução fiscal e medida cautelar fiscal. Quero de imediato agradecer o pessoal do Jus Federal, na pessoa do meu amigo Rafael Moreira, meu colega de profissão, e me apresentar para vocês. Meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal aqui em Porto Alegre, numa vara especializada em execuções fiscais. Fico muito honrado de estar com vocês nesta preparação para os concursos de juiz federal. Pessoal, me cumpre, então, fazer com vocês uma revisão da Lei de Execuções e da Lei de Medida Cautelar Fiscal para fins das primeiras fases dos concursos de juiz federal. E, para isso, nós vamos nos valer do próprio texto da lei, até porque é de praxe, né? Os examinadores se valerem dos exatos termos da lei, interpretados esses termos pela jurisprudência a fins de redigirem aqueles temidos enunciados. Mas eu vou tentar com vocês deixar isso sem motivos para medo. Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos buscar apoio, espero que esteja aparecendo para vocês bem certinho aí, o texto da Lei 6830 de 80, que então dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Bom, primeiro de tudo, então, nós temos uma lei própria, Lei 6830 de 80, certo? A Fazenda Pública não se utiliza para a execução dos seus créditos do rito dos títulos executivos extrajudicial lá previsto pelo CPC. Ele vai se utilizar da Lei 6830. E aí a gente vai percorrer o texto da Lei 6830 e buscar socorro no que a jurisprudência vem produzindo acerca da, digamos assim, atualização da leitura desta base normativa que, como a gente já está percebendo aqui, é de 1980. Meu Deus, uma lei de 80 ainda em vigor. Com certeza. Temos, inclusive, outros textos mais antigos, mas é uma lei que ainda funciona e funciona muito bem com as suas atualizações por parte da jurisprudência, maiormente a jurisprudência do STJ. Bom, então, primeiro de tudo, temos uma lei própria, a Lei de 80, atualizada, que dispõe deste rito, que é um rito privativo da Fazenda Pública. Então, nós temos fundamentalmente duas ações exacionais, como se chamam, né? A Lei de Execuções e a própria medida cautelar fiscal, esses dois instrumentos para fazer valer os créditos. E a gente vai ver no artigo 1º que a execução judicial, né, para a cobrança desta dívida ativa, o que é dívida ativa? É todo o ferramental, toda a soma de créditos da União dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. É aquela contraposição, aquela dívida passiva, sempre falam-se, né, do estoque nos débitos, né, aquele passivo da Fazenda Pública, a dívida ativa é o outro lado da moeda, certo? Então, a dívida ativa é tudo que representa crédito destas entidades. E a gente tem aqui, então, já descritas quais são as entidades: União, Distrito, Estados e municípios, e também as respectivas autarquias. Então, a gente tem aqui conselhos de fiscalização profissional, todas as autarquias que regulamentam, né, fiscalizam atividades administrativas e de interesse da administração, que vocês vão ver com outros professores, né, as audiências, as autarquias, as fundações autárquicas, mas o que é mais importante é saber, afinal de contas, quem está fora disso aqui. Quem está fora são as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, Petrobras, as empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica Federal, o Correio, a OAB. A OAB, ela não se vale da execução fiscal, ela se vale do rito do CPC, com base no CPC, certo? Até porque as suas anuidades não têm natureza tributária. Portanto, a Fazenda Pública tem aqui União de Estados, Distrito, Municípios, suas autarquias, e nós temos um enxerido aqui no meio,
que é o FGTS, que também se utiliza da Lei de Execuções Fiscais, certo? Então, a Fazenda Pública aqui, isso já reproduz o texto lá do CTN. De toda forma, temos essa definição. E aí, como eu disse, qualquer valor, né, será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. Claro, nós temos um procedimento para isso que nós veremos, mas todo aquele crédito da Fazenda Pública é executado pela Lei de Execuções Fiscais sem prejuízo de outras ferramentas de cobrança. A gente tem protesto, a gente tem a verbação pré-executória, né, prevista lá pela Lei 10.522, que foi reinterpretada pelo Supremo. Nós temos, além do protesto extrajudicial, ferramentas de cobrança do impedimento à expedição de certidão de regularidade fiscal, certidão negativa ou com efeitos de negativa, né? Nós temos uma série de outras medidas de apoio à arrecadação que funcionam por fora em apoio, como eu disse, dessas duas ações exacionais. Bom, e aí a dívida ativa da Fazenda Pública é a tributária e não tributária. Sim, nós temos créditos destituídos de natureza tributária, que são executados pelo rito da execução fiscal. Fundamentalmente multas, né? Porque multa não tem natureza tributária, né? O tributo não tem caráter de sanção de ato ilícito. Então, claro, fora as multas tributárias moratórias ou punitivas, né? Mas as multas administrativas entram por aqui, claro, devidamente atualizados, geralmente com a taxa Selic e também com eventual multa de mora no caso de atraso, né, quando tem previsão para isso. Demais encargos previstos em lei, a gente tem, por exemplo, o Decreto-Lei 1025 de 69, que traz a possibilidade da Fazenda Federal, né, as autarquias, a Fazenda Pública Federal, como um todo, ela soma nos seus créditos o encargo legal previsto pelo Decreto-Lei 1025 de 69 e no entendimento do TFR, súmula 168 do TFR, este encargo legal, ele substitui na execução fiscal os honorários advocatícios. É um encargo legal bem oneroso, 20%, e estes encargos, este encargo, então, substitui os honorários tanto na execução fiscal quanto nos embargos. Esse é o teor da súmula 168 do TFR, que é ainda amplamente aplicado, certo? É válido. Bom, então nós temos essa possibilidade de somatório de tanto de correção e juros, hoje juros e correção estão somados pela taxa Selic, e encargo geralmente é este encargo do Decreto-Lei 1025. Além disso, como a gente pode ter cobrança de créditos não tributários, por exemplo, um crédito contratual. Eu vou também deixar no material de apoio para vocês um resumo de todos os repetitivos do STJ. E o STJ disse que os créditos contratuais que a União absorve, por exemplo, do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil cede esses créditos, aqueles créditos por financiamento de atividades agrícolas ou industriais. Então, o Banco do Brasil cede crédito para a União e esses créditos, portanto, têm origem contratual, certo? Não tem origem legal, né? Lei e contrato são duas fontes das obrigações. Mas, então, o contrato é uma fonte dessa obrigação destituída de natureza tributária, e aí pode haver lá no contrato a previsão de um determinado encargo diferente, por exemplo, da taxa Selic, vai se cobrar, então, aquela taxa de juros contratado com o Brasil ou ainda uma atualização monetária contratual. Bom, a gente viu, então, que a dívida ativa da Fazenda Pública, todo esse crédito de titularidade, e ele passa por um controle de legalidade, né? Isso é bem importante no parágrafo 3º do artigo 2º, é um controle de legalidade que é feito, ao menos idealmente, por parte da Procuradoria, que, no mais das vezes, é quem inscreve o crédito no registro da dívida ativa, que lá no passado praticamente como um certo livrão, assim, para se anotar
todos os créditos de titularidade da Fazenda Pública. Bom, esta inscrição é um ato administrativo, não deixa de ser um ato administrativo e, como tal, deve estar jungido à legalidade estrita. E, por isso, cabe ao ente que promove a inscrição. Em algum estado, isso pode ser feito por uma secretaria da Fazenda, por exemplo. É necessário que a entidade, enfim, quem faz a inscrição, promova este controle da legalidade. Normalmente, a gente não vê isso. Na prática, funciona de uma forma muito mecanizada. Então, será feito pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito. Na verdade, o que ele faz aqui é apurar a validade externa do crédito. A Fazenda não faz, neste controle de legalidade, um rejulgamento, digamos assim. Não vai analisar, no caso, por exemplo, de um crédito constituído por auto de infração que foi submetido a todo o percurso do processo administrativo tributário. O contribuinte foi notificado, ele apresentou impugnação, apresentou recursos, foi para o CARF. Não cabe à Procuradoria analisar todos esses atos ou analisar a correção de todas as manifestações que lá ocorreram no processo administrativo. O que ele vai analisar são coisas externas. Houve um pagamento? Houve uma prescrição posterior à constituição definitiva do crédito? Vamos lembrar que o 174 CTN diz que a prescrição começa na Constituição definitiva, interpretada esta pela súmula 622 do STJ, no sentido de que Constituição definitiva, na prática, funciona com o esgotamento de todos os recursos e impugnações lá da via administrativa, porque todas essas questões aí, impugnações de recursos, elas suspendem a exigibilidade do crédito. Então, durante a tramitação do processo administrativo, nós não temos prescrição, né? Durante o processo, uma prescrição intercorrente, isso não existe. Súmula 11 do CARF, 622 do STJ, por exemplo, afastam a possibilidade de prescrição intercorrente ao longo do processo administrativo tributário, certo? A prescrição intercorrente ao longo dos processos administrativos por créditos não tributários, isso sim é possível em 3 anos de créditos que não tiveram recursos ou impugnações apreciados por parte da entidade que fiscaliza, por exemplo, e aplica uma multa. Ela tem o dever de, em 3 anos, julgar estas impugnações de recursos sob pena de prescrição. Portanto, essa prescrição poderia ser apreciada por parte da entidade que faz o controle de legalidade do crédito, certo? Bom, e aí a gente começa a entrar em algumas áreas tormentosas, certo? Que é a suspensão da prescrição. A gente tem aqui, então, neste momento, uma dissonância da lei de execuções com relação ao CTN. A lei de execuções é uma lei ordinária, não tem natureza, né, ou classe de lei complementar. Quando a lei de execuções fala que suspenderá a prescrição, a jurisprudência já está consolidada no sentido de que esta suspensão da prescrição prepondera apenas para os créditos destituídos de natureza tributária. Por que, Thiago? Porque para esses não é necessária lei complementar. Por exemplo, poderia o Código Civil dispor de forma geral com relação a algum crédito com origem contratual. Tá bem? Então, a suspensão desta prescrição de que se fala aqui é a suspensão da prescrição dos créditos destituídos de natureza tributária. Esta suspensão da prescrição quanto aos créditos tributários, já que nós não temos uma lei complementar, é uma norma inconstitucional em sentido formal, e isso não pode ser aplicado, então, aos créditos tributários. Então, a inscrição do crédito na dívida ativa não tem repercussão com relação aos créditos tributários, só tem com relação aos não tributários. E qual é essa bendita suspensão, Thiago? Essa suspensão dos créditos não tributários vai ser de 180 dias a partir da inscrição até que ajuizada a execução. Então,
inscrevi, conto 180 dias, daqui de um ano foi ajuizada a execução fiscal. Bom, vou ficar com o prazo suspenso por esses 180 dias. Inscrevi o crédito na dívida ativa, no mês seguinte foi ajuizada a execução. Ao longo deste um mês da inscrição até a propositura, nós não temos prescrição correndo, tá bem? Então, é o que acontecer primeiro, ou os 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se ela ocorrer antes de fim do prazo. Por que diabos, Thiago, distribuição da execução fiscal? O que isso aqui tem a ver? Pessoal, nós vamos recordar que o STJ, em repetitivo, já bastante antigo, disse que a prescrição, em se tratando de execução fiscal, nós vamos considerar até, na prática, até o ajuizamento, porque a decisão do juiz não, a decisão do juiz interrompe a prescrição, melhor dizendo, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que determina a citação, só que o STJ diz o seguinte, olha, esse despacho do juiz interrompe a prescrição, mas ele interrompe na forma como está disposto no CPC, que é retroativamente a data da propositura da execução. Então, na prática, a gente conta 5 anos até a distribuição, porque é nessa data que a gente reputa interrompida a prescrição por força do despacho do juiz que determina a citação na execução fiscal. Muito bem, com relação aos créditos da Procuradoria da Fazenda Nacional, já está na própria lei, e assim também está na Constituição, que esses créditos vão ser inscritos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, mas isso não é uma coisa obrigatória em relação a outros credores. Pode essa inscrição bem ser feita pela Secretaria da Fazenda, o secretário de Fazenda delega e algum agente fiscal do Tesouro Estadual vai lá e inscreve os créditos na dívida ativa e manda para a Procuradoria, por exemplo, não teria nulidade com relação a isso. Prosseguindo neste nosso artigo 2º, que tem numerosas normas, como a gente viu, né? É um artigo com muitas regras interessantes. E aí, como eu disse, o ato de inscrição que pressupõe um controle de legalidade, este ato de inscrição, ele vai ser materializado num termo, né? Primeiro de tudo, num termo, que é deste termo que se extrairá a certidão de dívida ativa, né? Este termo de inscrição na dívida ativa, ele tem que apresentar alguns requisitos, que são requisitos fundamentalmente atinentes à compreensão do que se trata, né, naquela dívida, naquele crédito inscrito na dívida ativa. Eu tenho que ter o nome do devedor. Nada mais óbvio, né? Ter o nome do devedor. Mas aqui nós temos já problemas. O nome dos corresponsáveis. O STJ entende que quando o exequente coloca o nome do codevedor na CDA, a gente tem presunção, a gente vai chegar lá, presunção de liquidez certeza, ou seja, se presume que isso está correto, essa corresponsabilidade está correta, presumivelmente, é uma presunção relativa, mas se presume, e essa presunção impede que este codevedor se utilize da exceção de presecutividade para discutir esta corresponsabilidade. Porque o STJ entende que é necessária uma dilação probatória para que se aprecie com relação a esta corresponsabilização pressupostos fáticos, fundamentalmente, para fins dessa corresponsabilização. Então, o nome do codevedor está na CDA, tem presunção de liquidez e certeza com relação a isso. Não pode opor exceção de presecutividade com relação a esta corresponsabilidade. Bom, então tem que ter um valor da dívida, né, que é o originário, tem que ter uma discriminação do termo inicial, a forma de cálculo. Essa forma de cálculo, isso aqui, na verdade, é quase letra morta, porque se dará com base na fundamentação legal que está necessariamente disposta na CDA. Mas tem que estar lá forma de cálculo, através da fundamentação legal, dos juros e demais encargos previstos na lei ou no contrato, porque, como eu disse,
não é possível nós termos créditos de origem contratual. Tem que estar explicada a origem, a natureza, o fundamento legal da dívida, no caso, um crédito de multa, não tributário, ou no caso, um crédito tributário ou contratual da dívida. A Fazenda Pública, com esse benefício desse valer da execução fiscal, veio já em 80, então, recheando a lei de execuções com normas atinentes aos créditos contratuais. Indicação, se tem atualização monetária, claro que tem. Fundamento legal e o termo inicial. Isso aqui vai se dar pela indicação do vencimento. Tem que estar lá o vencimento do crédito. A data, o número da inscrição no registro da dívida ativa. Como eu disse, era uma espécie de um livro, né? Tinha que estar lá neste registro. E esta data, então, vai ser o dia em que é registrado o crédito na dívida ativa. É um crédito já definitivamente constituído. Este ato suspende a prescrição quanto aos não tributários e este momento da inscrição do crédito na dívida ativa em relação aos tributários, este momento de inscrição do crédito na dívida ativa com relação aos tributários marca no tempo o princípio da responsabilidade patrimonial, né, por parte do nosso devedor tributário. Porque quando ele aliena bens, né, posteriormente a este ato de inscrição, ele aliena bens sem reservar bens outros suficientes para honrar o seu débito tributário, né? Eu tenho um milhão de débitos tributários inscritos na dívida ativa. Eu tenho 1.200.000 de débito de patrimônio. Eu alieno lá o meu 1 milhão, alieno o meu 1.200.000, eu pratico fraude à execução fiscal. Se eu tenho 1.200.000, eu posso alienar 200, eu vou continuar com 1 milhão. 1 milhão é o meu débito tributário. Tudo bem com relação a isso, não tem fraude à execução. Agora, se eu tenho débitos de 1 milhão e aí eu alieno mais de 1 milhão de reais do meu patrimônio, eu me torno um insolvente tributário. E estas alienações pode ser por permuta, né? Pode ser por compra e venda, pode ser por doação. Estas alienações são reputadas em fraude, certo? E essas alienações, portanto, são inoponíveis diante da Fazenda Pública. Então, é muito importante a gente ter consciência que este momento, a data da inscrição, marca essa responsabilidade com gravíssimas consequências impostas por parte do STJ. Então, quem aliena bens após a inscrição do crédito na dívida ativa acaba praticando, não mais às vezes, né, na nossa dinâmica da vara, fraude à execução fiscal. E pior do que isso, Tiago, tem pior do que isso? Sim, tem pior do que isso. Tem porque o STJ diz ainda, também em repetitivo, que as alienações subsequentes vêm todas elas contaminadas pela mesma fraude à execução originária. Seria basicamente uma ambulatoriedade da fraude à execução. O STJ fez uma certa mistura assim, dos efeitos dos direitos reais, né, que acompanham a coisa, né, com a fraude à execução, que é algo de natureza contratual. Bom, então nós temos esta data que é uma coisa muito importante no nosso cotidiano. Bom, e aqui tem ainda, prosseguindo, o número do processo administrativo, né, no qual foi apurado e discutido com relação ao crédito, né? Nele estiver apurado o valor da dívida. O auto de infração, ele vai inaugurar um processo administrativo. Na verdade, o processo administrativo acaba começando com um mandado, né, mandado fiscal para que a fiscalização promova uma determinada controle, uma diligência, enfim, alguma solicitação de documentos, algo inicial da autuação. Bom, então nós temos o número do processo administrativo, isso aqui é muito importante porque o STJ tem entendimento de que não precisa ter na propositura da execução a anexação de cópia do processo administrativo. Tiago, que absurdo, eu não consigo entender qual é a origem
do meu débito tributário. Recebi uma carta de citação e lá diz só o número do processo administrativo retratado na CDA. O que você vai ter que fazer? Vai ter que buscar a cópia do processo administrativo na procuradoria, fundamentalmente, para que entenda a origem do processo. Não precisa juntar cópia do processo administrativo, basta a própria certidão. Tá bem? Bom, aqui então diz que a certidão terá os mesmos elementos do termo de inscrição. Ou seja, a certidão, né, a teoria das certidões, ela simplesmente retrata algo que já está presente nos arquivos de registros da Fazenda Pública da Administração. Vai ser autenticada pela autoridade competente, normalmente um procurador fazendário. Aqui uma coisa que hoje pode ser uma piada, né? Mas já estava previsto lá no artigo, no parágrafo 7º do artigo 2º, que o termo e a certidão podem ser preparados por um processo manual, mecânico, né? Ou eletrônico. Acaba sendo interessante, né? Porque em 80 já se imaginava redigir estes documentos e com chancela mecânica do procurador. Não precisa ficar assinando, a própria assinatura está chancelada no próprio documento, né? Através dessas formas eletrônicas. Hoje a gente tem isso, claro, tudo com um banco de dados que dialogam e a certidão é materializada numa organização que a gente consegue compreender, né, no momento da propositura da execução fiscal. Aqui é extremamente importante e bastante útil para fazer uma questão de prova. Olha só, o artigo 8º, o artigo 2º, parágrafo 8º, fala que até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída. Isso aqui é uma coisa interessante, porque se a Fazenda Pública, vejam só, ela está jungida à legalidade estrita, e ela percebe lá que faltou um certo elemento. Puxa, errei aqui na indicação do fundamento legal, né? Faltou aqui a forma de calcular, ou me faltou indicar o termo inicial. Tem lá o valor, me faltou explicar melhor o termo inicial. Então, são aspectos, assim, elementos acidentais da própria origem do crédito, né? São conceituários. E aí pode a Fazenda Pública, o exequente, né? Até a decisão de primeira instância. Que decisão, diabo de decisão é essa aqui? É a decisão, é a sentença dos embargos, tá? A jurisprudência entende que esta decisão de primeira instância é a sentença dos embargos. Então, até a sentença dos embargos que o executado venha a opor, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída. Então, o credor retifica lá o termo de inscrição, extrai uma nova certidão e diz, olha, seu juiz, está aqui a certidão correta, percebi no meu autocontrole de legalidade que havia um problema. E agora estou trazendo aqui a certidão adequadamente formulada, tá bem? E aí o juiz, já que não tem decisão dos embargos, vai despachar, substitua-se a certidão da folha tal ou do evento tal pela certidão agora trazida pelo exequente. E o que acontece daí? Bom, é assegurado ao executado a devolução para embargos. Então, se já houve embargos, o que nós teremos é um prazo para a emenda da inicial dos embargos. Então, o credor traz a certidão nova, né, retificada, e o juiz diz, olha, quer emendar a inicial dos embargos para discutir, por exemplo, este novo aspecto que foi permitido pela juntada da nova certidão, ou não? Às vezes, o executado, né, embargante, executado barra embargante, vai simplesmente trazer uma alegação genérica ou vai reproduzir os termos da inicial originalmente formulada, né, preparada, mas de toda forma está aqui. E essa asseguração do prazo para embargos. Mas mais do que isso,
esta decisão de primeira instância, ela é muito importante porque, além disso, está posto na súmula 392 do STJ, no sentido de que não é possível esta substituição, ainda que neste prazo, ainda que retificada, não é possível a substituição da certidão de dívida ativa que troque o nome do devedor, certo? Não é possível retificar a certidão para se trocar o nome do devedor, tá bem? Por que, Thiago, eu não posso trocar o nome do devedor? O meu devedor é o Thiago, o João, agora é o José. Eu me dei conta que o devedor verdadeiro é o José. Quero trocar. Não pode, porque isso, no entendimento do STJ, demandaria uma reinauguração do processo administrativo no qual, então, o José poderia se defender. Porque este termo de inscrição, né, ele retrata um crédito que já é definitivamente constituído. E aí o STJ veda esta troca, né, essa substituição do devedor, certo? Ainda que isso seja feito até a decisão de primeira instância. Então, o que acontece no mais, às vezes, é a retificação com relação a aspectos meramente acidentais. Tá bem? Bom, o que mais relevante aqui? Acho que é isso por enquanto. Pessoal, vamos encerrar o nosso primeiro bloco por aqui e aguardo vocês para o nosso segundo bloco, então, de revisão de execução fiscal e medida cautelar fiscal para provas de concurso de juiz federal. Espero vocês.